Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer essa oportunidade a toda a equipe aqui do CAJ, que está construindo um movimento, né, muito importante, que é resgatando a história de vários engenheiros e engenheiras, e isso faz parte da história dessa cidade, da história das construções, dos equipamentos e de tudo que a engenharia move dentro da cidade de Joinville. Então, louvável, e agradeço a oportunidade também de fazer parte desse time e estar aqui com vocês. Eu me chamo Dilarimar Maria Costa e, embora meu nome seja fácil, Dilarimar, ele não é tão sonoro, então as pessoas, têm dificuldade para falar o nome Dilarimar. Então vou começar a minha história falando a história do meu nome, que é uma história muito bacana e que as pessoas acham que é a mistura de uma coisa com outra. E, na verdade, ela conta a história do meu pai, que com mais ou menos uns 8 anos de idade, ele, em São Francisco do Sul, que é onde eu sou natural também, ele vendia amendoim na rua para ajudar minha avó, que era lavadeira de roupa. E 7 anos vendendo amendoim, 8 anos, um belo dia ele encontrou uma senhora que assim, se encantou com ele conversando, ele era muito comunicativo, e ela também, todo dia ela comprava amendoim, perguntava o nome dele, o nome dele é Arnoldo, e aí ela foi se acostumando com ele e perguntou para ele assim, quantos anos você tem? Ele já tinha uns 9 anos, 10 anos, e aí ele falou, eu tenho 9 anos. E ela disse, você estuda? Ele disse, não estudo, não dá para estudar, eu tenho que ajudar em casa, né, para que a gente possa comer. Meu pai não tem casa, minha mãe não tem casa, então tô aqui ajudando eles, né. E ela falou assim, você tem vontade de estudar? Ele falou, tenho vontade de estudar. Ela falou, então eu vou conversar com a sua mãe. E ela foi até a casa da minha avó, meu pai é filho único, e conversou com a minha avó para que o meu pai, então, fosse com ela para o Rio de Janeiro, estudar. Ela é uma médica lá de São Francisco, então, assim, nessa época, 1950, ter uma mulher negra, médica, não era uma coisa tão fácil. Minha avó confiou bastante nela e entregou o único filho dela para que ele pudesse ter a oportunidade de estudar. O nome dessa mulher que encontrou meu pai na rua se chama Dilarimar. Então, meu pai, em homenagem a essa segunda mãe dele, que deu todas as oportunidades para que ele pudesse iniciar os seus estudos, o nome de Larimar, então, tem um significado muito importante na minha vida e arrasta uma memória afetiva fundamental para aquilo que eu faço, que eu desenvolvo, hoje. Então, de Larimar é um nome muito forte para mim, é um nome muito importante e que carrega comigo um significado imprescindível, que é da minha história, da minha família. Por isso eu trouxe essa história, para que vocês não esqueçam que esse nome, Dilarimar, tem um significado muito especial para mim. Então eu sou a Dilarimar, eu sou lá de São Francisco do Sul. Todo mundo, de São Francisco, acho que o pessoal chama de peixeiro, mas para minha sorte, o meu azar, eu não conheço muito de peixe, não sei lidar com peixe. Olha, muito difícil isso. Então, logo cedo a gente é acostumado com o mar. Eu gosto muito do mar, me acostumei com ele e o mar traz uma energia muito boa. Então, eu sou de São Francisco do Sul. O nome do meu pai, já falei, é Arnoldo Costa, e o nome da minha mãe é Rosa dos Santos Costa. O meu pai, ele faleceu em 2019, mas a minha mãe tem 84 anos, está com a gente, graças a Deus, está muito bem. Eu sou filha de uma família só de mulheres. Nós somos em 4 irmãs. Eu, de Larimar, a Débora, a Denise e a Dolores. Todo mundo com D, né? Naquela época todo mundo tinha uma mania de colocar o nome das pessoas todas na mesma letra. Então não é diferente com a minha família. As minhas irmãs, elas se formaram em várias áreas e eu fiz engenharia civil aqui na UDESC. Então eu tenho um bacharelado em engenharia civil. Eu também fiz uma licenciatura para ministrar aulas de disciplinas do ensino técnico, porque não sei se vocês sabem, mas para ministrar uma aula, por exemplo, de resistência dos materiais ou para o ensino técnico mesmo, de mecânica geral,
não existe uma formação específica, né, de licenciatura. Então, eu fiz uma segunda graduação de licenciatura para poder ministrar essas disciplinas do ensino técnico. E também fiz um MBA em administração e um mestrado em administração lá pela UDESC, em Florianópolis, pela ESAG. Então, esse é um pouquinho da minha história acadêmica para que vocês possam me conhecer. E a minha história profissional, ela começou da seguinte forma. Primeiro, pela escolha da minha profissão, né? Eu vivo dizendo que as pessoas têm muita dificuldade para escolher as suas profissões. E assim como as pessoas, eu também tive muita dificuldade. Um adolescente de 17 anos, ele não sabe nem o que vai acontecer na próxima semana, porque o universo dele é muito curto. Imagina para os próximos 5 anos. Então, foi uma decisão difícil e que eu fui apostando em escolhas no vestibular, daquilo que eu gostava, daquilo que eu me aprimorava. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito das ciências exatas, então de matemática, física, química. Então eu sabia que eu ia seguir por aquela área porque eu gostava dessas disciplinas lá do ensino médio. Mas a escolha por engenharia se deu muito porque meu pai ele tinha uma loja de tintas lá em São Francisco do Sul, era a Casa das Tintas. Era difícil na época assim, de 1980 a gente ter um comércio exclusivamente de tintas. Quem vende tinta, vende material de construção, vende ferramentas, vende uma série de coisas, mas ele queria especificidade. Então a gente começou a trabalhar com tintas e esse movimento da construção civil já passou ali um pouquinho por mim. Então eu fiz uma escolha pela engenharia civil e vim morar aqui em Joinville em 1986. Em 1986 a faculdade ficava no ponto final do Bom Retiro. Nossa, para quem veio de São Francisco do Sul, a diferença é muito pequena, né? Estou lá em São Francisco, fica a 50 quilômetros daqui, mas é uma diferença de vida muito grande. É uma cidade que tem, né, muito mais habitantes, muito mais ruas, muito mais ônibus, muito mais tudo. Então, foi uma mudança muito grande para mim. E o transporte coletivo foi um deles, né? Então, ir daqui do centro, eu morava no centro, até o Bom Retiro, eu dizia, nossa, é uma viagem, né? Quase que uma viagem como de São Francisco até o início de Joinville, assim, né? Então, e ali, dentro da faculdade, eu tive a oportunidade de conhecer muitos amigos, né, de todas as áreas das engenharias. E um dos amigos que eu fiz na faculdade, ele me convidou para eu dar aula. E eu falei para ele assim, nossa, mas por que dar aula? Ele falou, porque dentre todas as coisas que você conseguia fazer, cursando engenharia, já que era um período integral, você decidiu dar aula particular. Então, eu, nos meus momentos de folga, dava aula particular, eu tinha uma listinha dos meus alunos, hoje os meus alunos são meus amigos pessoais, eu os guardo com muito carinho. E aí, como ele viu que eu dava aula particular, ele falou, por que você não vai dar aula mesmo, né? E eu falei, não, dar aula numa sala de aula, né? Tô fazendo engenharia, não vou dar aula. E ele falou, por que você não tenta? E eu comecei a dar aula no curso preparatório lá da Escola Técnica Tupi. No primeiro dia, eu acho que todo mundo que entrou numa sala de aula, a mão sua, as pernas ficam bambas, e a gente acha que não sabe, a gente estuda bastante, né? Para poder ministrar aula. Então, as minhas primeiras semanas eu dava aula para adultos, para pessoas que tinham até mais idade do que eu. E aí eu ficava pensando, puxa vida, será que eles vão conseguir entender do jeito que eu ministro a aula, do jeito que eu penso, né? Eu dava aula de matemática, eu gostava bastante. E, para minha surpresa, os alunos, eles criaram laços comigo. Foi um momento de muita troca. Eu aprendi muito, eu aprendi como é que eles entendem, eu aprendi quais são as dificuldades que eles têm e me encantei. Confesso que me apaixonei pela área da educação. E foi o primeiro momento que eu disse, puxa vida, eu vou terminar minha engenharia, mas acho que já sei o que eu gostaria de fazer.
E eu fui ministrando aulas dentro do curso preparatório e num determinado momento eu fui convidada para ser professora do ensino médio, porque o preparatório era um mesclar, assim, um resumo de toda a matemática do ensino médio. Então, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, um pouquinho de tudo. Mas da aula regular do ensino médio, nessa época não tinha a exigência que se tem agora de um professor ser licenciado. Então eu fui dar aula de matemática para o ensino médio. Mas o que fica diferente de outra pessoa que faz engenharia e faz isso como um plus, esse foi o meu principal emprego. Por quê? Porque eu fiz uma escolha pessoal e profissional. Nessa época eu já estava formada em engenharia, eu trabalhava dentro de uma empresa e eu fiz um concurso público. A engenharia civil, ela te proporciona fazer vários concursos, tem vagas em vários setores, né? Principalmente setores públicos, privados também, mas públicos também. E eu fiz um concurso para a Prefeitura de São Francisco do Sul e eu passei nesse concurso. Então, eu fiquei com um dilema muito grande. Ou eu sigo a área da engenharia, vou trabalhar na prefeitura, vou me mudar para São Francisco, ou eu vou continuar dando aula aqui dentro da escola técnica para o ensino médio. E eu abri mão daquele concurso público para ministrar aula para o ensino médio. Não esquecendo da engenharia, porque eu montei um escritório com esse meu amigo para a gente fazer projetos, mas o meu principal foco, o meu principal trabalho, minha principal fonte de renda foi sempre a educação. E se vocês me perguntarem por quê, porque eu me apaixonei. Me apaixonei, me encantei com o desafio de ensinar outras pessoas, de ver o crescimento delas e de ver a oportunidade de me tornar, assim, imortal com aquele conhecimento transmitido. Então, eu acho que esse é um dos propósitos mais importantes que um professor deve ter. Ele deve gostar muito de gente e ele deve ter um propósito firme, um propósito claro dentro da vida dele, por que lecionar. E assim eu dei aula durante 10 anos da minha vida de matemática para o ensino médio. Então, milhares de alunos eu tive a oportunidade de ter em sala de aula, turmas grandes, turmas pequenas, turmas do ensino técnico. E a minha vida, ela ficou muito pautada dentro da área da educação e por isso que eu fiz a segunda licenciatura, até para seguir um pouco mais a área do ensino técnico. Em 99, mais ou menos, eu fui convidada para montar um curso técnico em edificações, já que eu sou engenheira civil, eu vou montar esse curso. Então, eu convidei alguns amigos, que hoje são meus amigos de vida, alguns professores, educadores, para que a gente pudesse montar. Então, em Joinville, nós montamos o primeiro curso técnico em edificações na Escola Técnica Tupi, e foi um curso de bastante sucesso e ainda que a gente reformula conforme as nuances do mercado, conforme as necessidades. Eu acho que aprendi como que se faz, para que o outro possa aprender e trazer aqueles conteúdos, aquelas emendas, a forma com que a gente aborda isso dentro da sala de aula, a gente montou. Mais em seguida, eu fui convidada para então ser coordenadora do ensino técnico, e aí de todos os cursos técnicos, dentro da área industrial. Num primeiro momento, mais voltado aos segmentos que eu tinha proximidade, o edificações, o design de interiores, o próprio design, o curso técnico em plástico, de materiais, curso de metalurgia. Então, fui coordenadora desses cursos. Mais adiante, fui coordenadora de todos os cursos técnicos da Escola Técnica Tupi. Nessa época, a Escola Técnica tinha mais ou menos uns 3.000 alunos. Em 2001, 2002, fui convidada então para coordenar o ensino médio. E aí, nessa época, a legislação brasileira, ela dividiu, separou o que era ensino médio do ensino técnico. Até os anos 90, mais ou menos, tudo era uma coisa só. A gente fazia um curso que ele era médio e técnico concomitante, que a gente chama, e não tinha diferença. Eu mesmo, quando fiz o ensino médio, fiz um técnico em estatística. Então, todo mundo tinha um curso de ensino médio e técnico em conjunto. Mas, nesse período, o Ministério da Educação dividiu o que era o ensino médio e o que era o ensino técnico.
E ali eu fui convidada para coordenar só o ensino médio da Escola Técnica Tupi. E lá o ensino médio tinha mais ou menos 2.000 alunos, então fui uma coordenadora do ensino médio de 2.000 alunos. Tive que aprender muita coisa da pedagogia, da história da educação, para, né, oferecer essa oportunidade de coordenar professores, educadores, né, auxiliares de ensino, equipe toda pedagógica, dentro de um colégio, o maior colégio do norte catarinense, eu coordenei. E nessa coordenação, em 2004 mais ou menos, foi lançado o ensino fundamental dentro da escola técnica. E ali a gente entendeu que o ensino fundamental dentro de uma escola técnica era tão difícil das pessoas entenderem isso, e aí se criou o Colégio Tupi. E o Colégio Tupi, ele abraçava o ensino fundamental, o ensino fundamental 2, que é hoje do 6º ano até o 9º ano, e também o ensino médio. E eu fui diretora do ensino fundamental e do ensino médio durante esse período que eu tive a oportunidade de ver as crianças, né, chegando dentro da escola, criando um espaço muito encantador dentro de um espaço muito fabril, né? Porque dentro da escola, como era uma escola muito técnica, com cursos dentro da área industriais fortemente, ter as crianças correndo, brincando dentro de um parque era uma coisa diferente. Então, a gente criou um outro ambiente dentro do colégio. E dentro do colégio, como todo mundo sabia que a minha formação era em engenharia civil, e nessa oportunidade a graduação estava crescendo, eu fui convidada então para trabalhar dentro do curso de engenharia civil, coordenar o curso da engenharia civil. Então, eu saí do ensino médio e fui para a graduação. E lá na graduação, então, eu fiquei 10 anos construindo, né, reconstruindo a matriz curricular do curso de engenharia civil. Nessa oportunidade, a engenharia civil tinha 800 alunos, né, só um curso dentro do Instituto Superior Tupi, né, que hoje é a Sociesc, e coordenei cursos de engenharia mais na sequência, engenharia de produção, a engenharia química também, e por último, estava coordenando quase todas as engenharias da Unisociesc. E no último ano, em 2023, tive a oportunidade de voltar para a sala de aula, de dar aula, porque eu me afastei um pouquinho dentro das coordenações, gerências, direções, e fiquei mais dentro da área de gestão educacional. Mas em 2023, uma das nossas professoras, ela passou dentro de um concurso público e ela saiu bem no meio do semestre. Eu entendi que no meio do semestre, para trazer um professor novo, como sem experiência, é sempre um fato muito assim, ruptivo para o aluno, para o desenvolvimento dele, para o crescimento. Eu voltei para a sala de aula com muita vontade e encontrei dentro da sala de aula aquilo que sempre me entusiasmou. A alegria de ver as pessoas aprendendo com o que eu ensino, né? Com o que eu faço. A engenharia e a educação, elas sempre permaneceram uma lado a lado na minha vida pessoal e na minha vida profissional. E o meu propósito, o meu encanto maior é por fazer com que as pessoas elas realmente consigam aprender e construir os seus sonhos. Eu tenho absoluta certeza, assim como meu pai teve, né, de deixar a família dele embora para o Rio de Janeiro para estudar, que a educação ela move montanhas, ela me traz até aqui. Construir uma história com a educação é de um valor inestimável para mim. Quando alguém me encontra na rua e me chama de professora, eu tenho um baita orgulho. Orgulho de ser quem eu sou, de construir sonhos, de oportunizar as pessoas um crescimento que talvez, se elas não saíssem de casa, não fossem atrás, elas não tivessem. Então, todos os meus alunos, eu tenho um carinho muito especial. Eu vivo dizendo que o melhor deles é o melhor de mim. E quanto mais eles crescerem, mais eu cresço, mais eu desenvolvo. Porque para mim,
tem uma frase que é muito, muito inspiradora, que diz o seguinte, que afeto e conhecimento, quanto mais se dá, mais se ganha. Então é isso, um pouquinho da minha história para vocês, que vocês tenham, né, a oportunidade de pensar um pouquinho fora da caixa, de ver que a engenharia pode te trazer para outros caminhos e te fazer um profissional também de sucesso.